Olá pessoal, Peter Rodrigo. A aula de hoje ela não é diretamente focada para a língua inglesa, e sim para a discussão sobre metodologias de ensino. Então, o tema dessa aula é o método gramática e tradução. É um método que foi amplamente utilizado num período de 100 anos, de 1840 a 1940. Suas principais características: quem aprendia a língua estrangeira nesse momento, ele não tinha uma preocupação com falar a língua. Ele queria realmente se apropriar de determinada literatura nesta língua. E buscava-se também se beneficiar, de certa forma, dos esforços e dos benefícios, né, que esse esforço traz, né? Então, contribui intelectualmente, né? Você aprender algo novo, se apropriar de um conhecimento escrito em outra língua. A tradução gramatical é um jeito de aprender através de análises detalhadas de suas regras gramaticais. Então, olha só, havia um foco, de certa forma até exagerado, na gramática. Então, você se apropriava da língua através de estudos de regras gramaticais, que torna esse processo muito tedioso. O foco na leitura e na escrita, então quer dizer, apenas duas habilidades eram privilegiadas. Quais eram negligenciadas? O speaking, que é a fala, e o listening, que é a audição. A seleção de vocabulário é baseada somente nas leituras textuais empregadas. Então vejam só, não havia um critério para se definir qual vocabulário iria fazer parte de determinada aula. Imagina só, um aluno iniciante, um aluno intermediário, um aluno avançado, entendeu? Então não havia uma preocupação com qual texto se adequaria melhor para cada tipo de aprendiz. As regras gramaticais são apresentadas e ilustradas, então você simplesmente inicia a aula falando de regras gramaticais e de estruturas gramaticais, listas de vocabulários bilíngues. A sentença acaba sendo a unidade básica de ensino, né? Já que você vai aprender frase a frase, vai traduzindo cada uma dessas frases e analisando gramaticalmente a estrutura. Dessa forma você se apropria então dessa nova língua. A língua materna do aluno é o meio de instrução, então não existe a interação em língua-aula. O professor simplesmente dá as instruções, as explicações que ele tiver que dar para o aprendiz em sua própria língua. Privando o aluno de ter contato, então, com essa língua no dia a dia dentro da sala de aula. Quais são as fraquezas, então, do método gramática e tradução? Como eu já disse, é um método que causa frustração no aluno e demanda muito pouco do professor. Imagina só, então, um método que ele vira de ponta cabeça o processo natural, porque você nasce, você tem contato com a língua, se apropria dessa língua,
de forma gradativa. Depois de uma certa etapa, você vai para a escola. E ali que você vai ter o seu primeiro contato com gramática, com regras, entendeu? Então você, no primeiro momento, você se comunica naturalmente, espontaneamente, e isso não é encontrado nesse método gramática e tradução. Os professores não precisam saber como pronunciar as palavras corretamente. Então, como você vai tratar apenas de duas habilidades, o professor não precisa conhecer a fonética da língua. Interessante a ausência de uma literatura, né, de um embasamento teórico para justificar o emprego desse método. Então ele não tinha nenhuma relação com a linguística, com a psicologia, com a teoria de ensino. Já que ele tem tantas fraquezas, por que ele continua sendo usado atualmente? Devido à limitada demanda de inglês falado dos professores de línguas. Então imagina só, de certa forma até fácil você encontrar um professor ou de você formar alguém para poder dar essa aula, porque você precisa de muito pouco. Ele precisa de ter o conhecimento muito limitado da língua, não pronuncia corretamente as palavras, não tem necessidade de fluência, ele não precisa de ser o falante da língua. Agora, o fato de que esse método era o método utilizado pelo professor, esse merece destaque. Que imagina só, eu, professor, vou entrar no meu primeiro dia de sala de aula para ensinar a língua inglesa. A minha tendência é de mimetizar, reproduzir a aula que eu tive há 20 anos atrás, vamos supor. E aí você imagina que esse professor que me ensinou, ele também reproduziu o comportamento de outro professor há 40 anos atrás. E aí você vai jogando esse ciclo. Aí você vai imaginar quanto tempo de atraso a escola tem por forçar, insistir no método gramática e tradução, que nos dias atuais realmente ele é ultrapassado, ele é um método obsoleto. Ele não forma falantes da língua, ele forma leitores e escritor. A pessoa sabe ler e escrever, ela não entende um falante e também não consegue falar com esse falante. Então não existe interação. É interessante que ele dá para o professor um falso senso de controle e de autoridade na sala de aula. Uma vez que o professor ele não depende de um domínio muito grande da língua, fica muito fácil você dominar a sala, porque você coloca o aluno lá, dá um dicionário para ele e fala, traduz aí. Então as habilidades são muito limitadas nesse processo. Como no Brasil as nossas salas de aula são superlotadas, se torna um método que acaba ajudando, porque imagina só numa sala de 30 ou mais alunos, como que você vai conseguir controlar essas interações em língua-alvo? Então, realmente, o método gramática e tradução, que é comumente encontrado nas escolas, principalmente nas escolas públicas brasileiras, ele é um método que não
garante que o aluno ele vai realmente ter um aprendizado no final do curso. Por isso que nós vemos aí que alunos estudam 10 anos a língua inglesa e não sabem nada, praticamente nada. Sendo que no centro de idiomas, com 3 anos, ele tem contato com todas as estruturas da língua e com mais 2 anos ele consegue prática e fluência. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa, que tenha ajudado a vocês a entenderem o método de gramática e tradução. E na próxima aula vamos falar do método direto. Até mais, pessoal. Tchau. Bye, bye.